Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. É bom vos ver aqui e é de louvar ao Senhor. Vamos encurvar nossas cabeças e vamos dirigir uma palavra de oração. Querido Deus, nós acreditamos que o Senhor é fiel e uma das coisas que o Senhor quer que a gente possa viver é o conhecimento da sua palavra. Como diz a tua palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. E nós queremos sair daqueles que perecem para aqueles que são avivados por meio do conhecimento da sua palavra. Então nós pedimos ao Espírito Santo que venha ministrar, nos ensinar este culto de ensino, que o Senhor possa trazer a sua pedagogia do alto, no nome de Jesus, que a Igreja Soberana diga amém. Amém. Podemos tomar assento, por favor? Glória a Deus. Irmã Minésia, está aí de parabéns. Deus abençoe. É de louvar pela sua vida, sua diligência. Amados, nós hoje estaremos aqui a ter um estudo a respeito da nova série. O lema central dessa série chama-se O Novo Chegou. Em inglês, New. Jesus, vem nos ajudar. Eu acho que tenho que ir na América para começar a falar inglês. Mas thank you, God. Então, o novo chegou. Hoje estaremos com um tema central que é a nova liberdade. Amém? A nova liberdade. Quem está longe, por favor, pode ocupar os assentos que estão aqui mais perto, por favor, se por acaso estás a ouvir bem, mas seria bom iniciarmos a ocupar esses aqui, puxarmos para aqui e vai ser mais prático. Para já seguirmos com o meu tempo que é limitado aqui. Meus amados, indo para este tema, vamos nos basear na palavra do Senhor que está em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Já oramos. Esta série de mensagens, exatamente estaremos aqui a falar de uma nova vida, e onde nós vamos mexer um pouco da antiga vida que não merece a gente abraçar. Onde a velha vida, diz ali em 2 de Coríntios 5, 17, que a nova vida acabou e a nova vida teve início. Acredito que cada um de nós pode imaginar o que é isso da nova liberdade, o que é liberdade mesmo. Depois vamos entender qual a diferença que existe entre liberdade e libertação. É necessário a gente compreender isso. Mas temos aqui uma passagem, segundo Carlos Paes, diz: você não pode viver a plenitude de uma nova vida carregando velhos hábitos do pecado. Não é possível nós vermos as plenitudes da nova vida carregando os velhos hábitos. Significa, para nós entrarmos no estágio da liberdade, precisamos termos uma nova vida. E a nova vida vai te direcionar a ponto de você viver as plenitudes desta nova vida. Então, para Carlito, ele percebeu que é muito crucial que todo aquele que já está em Cristo, que deseja experimentar as plenitudes da nova vida, deve descarregar a velha vida. A velha vida é dominada pelo pecado. E uma das coisas que Satanás tem acesso à nossa vida é através do pecado, porque ele é pecador desde lá, quando ele caiu, nunca parou de pecar. E ele tem seus filhos na terra, que fazem parte do seu plenário. E nós somos conclamados com a palavra de Deus que, se queremos viver a plenitude de uma nova vida, devemos deixar esses hábitos antigos. E para nós
com Jesus, tudo se faz novo. Logo, percebemos que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Esta narrativa de nova criatura te leva você a compreender a liberdade que vais alcançar ou vais alcançando. Como eu disse outrora, que vou aí trazer uma explicação do que é isso de liberdade e libertação. E este processo é feito com o próprio Deus depois de nós entregarmos a nossa vida à pessoa de Jesus Cristo. Quando nós entregamos a vida a Jesus, nós alcançamos uma natureza divina de sermos feitos filhos de Deus. Como diz João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Então, este poder deve causar mudança em você. Quando eu meditei esta passagem, em 2016, nunca saiu da minha mente e percebi que este poder, como é o próprio Deus que dá, na verdade causa uma mudança. Ali inicia o processo de regeneração, que é um processo pelo qual o próprio Deus ele faz a sua intervenção, que não é o homem. Então, a nova liberdade é necessário a gente compreender quando nós estamos a falar de liberdade e libertação. Liberdade é o estado que a pessoa alcança. Libertação é um processo. Mais uma vez, liberdade é o estado total que a pessoa que creu a pessoa de Jesus Cristo alcança. Enquanto que a libertação é um processo. Então, nós estamos aqui a falar da liberdade que há em Cristo, onde a pessoa já entrou no processo e já tem uma nova natureza. A pessoa já está neste processo, ou seja, já entrou neste processo de libertação e já alcançou aquela que é a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Por isso que nesta passagem de Gálatas capítulo 5, versículo 1, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou, não submetam novamente à escravidão da lei. É necessário compreendermos que só conhecemos uma liberdade, e essa liberdade do pensamento. Antoinette de Saint-Exupéry, em inglês, Spurgeon, é um escritor, eu preciso estudar inglês. Acho que vou tentar aqui pedir minha esposa quando tem nomes ingleses, mas este escritor tem uma coisa que me deixa muito comovido. Ele diz: só conheço uma liberdade, e essa é a liberdade do pensamento. Ele tem razão, por certeza. A liberdade do pensamento. Como é que isso funciona? Todo homem na Terra tem uma parte chamada cognição. Cognição é um conjunto de processo que a pessoa articula na mente e consegue trazer alguma conclusão de uma certa coisa. E este processo todo homem tem. Por isso que os ateus pensam, eles conseguem trazer livros e fazer grandes coisas na Terra. Então, todo homem está livre de pensar. Mas a liberdade que nós aqui estamos nos fincar é aquela que nós alcançamos em Jesus Cristo. Esta liberdade, quando você alcança em Cristo Jesus, é uma liberdade completa, é uma liberdade eterna. Então, nós somos chamados a alcançar essa liberdade através de conhecermos a verdade. Por isso que recorremos àquilo que está em João capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... A verdade vos... Então, ninguém pode ser liberto sem conhecimento da verdade. A verdade liberta o homem da ignorância. E muitas das vezes, nós confundimos o que é isso de ignorância. E por falta de conhecimento, acabamos não tendo uma clareza desta parte da ignorância. Por que Jesus diz nós devemos ter o conhecimento para que saiamos da ignorância a ponto de termos a verdade? É que um ignorante é alguém que não tem instrução, é alguém que não tem o conhecimento. Ora, vejamos,
se eu digo para a irmã Danisa, não pode passar naquela porta porque ela tem problema, senão vai cair. E ela sai, diz não, eu vou, pela fé, vou passar. Ela vai e cai a porta e lhe bate. Ela está, é como que? É ignorante ou é que? Graças a Deus, já te dei aula em casa. Eu estava com um acadêmico, licenciado, espero que meu amigo assistisse esse vídeo, não se sinta mal, mestre, perguntei, e eu tenho desafiado muitos acadêmicos, não sabem diferenciar. Ignorância, ou ignorante é alguém que não tem instrução, que não tem conhecimento da causa. Se você já tem conhecimento, no momento em que você vai praticar aquilo que você já foi instruído, automaticamente Deus te chama de quê? Negligente. Amém? Mas onde é que está escrito, amado Jumi? Atos capítulo 17, versículo 30 diz: Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Requer a todo homem, a todo lugar, que venha e se arrependa. Significa, o homem na ignorância tem um tratamento exclusivo com Deus. Então, esta ignorância pode te aprisionar. Então, Deus vem nesta tarde para nos dar uma instrução, que é a nova liberdade em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, para aqueles que já estão neste estado de liberdade, abraçam esta palavra. Para aqueles que estão no processo da libertação, que é um processo contínuo, também abraça esta causa. Por quê? Porque na vida, ou você escolhe ser escravo de Cristo, ou se deixa de ser escravo do mundo ou de Satanás. Ou seja, eu quando estava a fazer meus estudos desta aula, percebi que o termo que é usado, que nós podemos ser escravos de Cristo, eu comecei a meditar a palavra, percebi que Jesus já fez uma ratificação em João 15, versículo 15, que eu não vou vos chamar mais de servo, mas vou vos chamar de meus amigos. Então, na nova vida, ou você escolhe ser amigo de Cristo, ou se deixa ser escravo do mundo e de Satanás. Como é que isso acontece? Significa que quando alguém está na ignorância e se deixa levar pelos prazeres do mundo, ele é conduzido pelo sistema ou os padrões do mundo. Esta pessoa não está livre, é escravo do mundo. E sendo escravo do mundo, existe um príncipe deste século que cega o entendimento da maioria das pessoas, que é Satanás. Logo, você vira amigo do diabo. Então Jesus te convida a dizer que não, eu não vou te chamar mais de escravo, vou te chamar de amigo. Porque o amigo você revela seus segredos. Eu quando estava a meditar isso, comecei a meditar de uma forma exaustiva, percebi que não. Jesus teve uma narrativa tão bonita que nos conduz a esta nova liberdade. E esta nova liberdade faz com que você tenha um conhecimento a ponto de venceres aquilo que é a escravidão que o pecado traz, ou o servir o mundo. Então, vendo esta narrativa, enquanto vivermos neste mundo, precisamos viver o novo de Deus. Amém, amados? Amém. Precisamos viver o novo de Deus. E o novo de Deus, ele é a firmidade da liberdade em Cristo, onde este processo é cada dia. Você tem que experimentar esta liberdade todos os dias da sua vida aqui na terra. E este processo é alcançado na liberdade nova em Deus, que significa, o apóstolo Paulo, ele escreve a essa igreja influenciada por mestres judaicos, que ensinavam que a fé em Cristo deveria ser completada pela obediência da lei mosaica.
eles tinham que viver a circuncisão, eles tinham que viver os rituais, a prática daquelas todas tradições que não fazia nenhum caso algum. Antes, porém, Paulo, quando ele traz esta narrativa, ele apela aos irmãos a se apaixonar para que os crentes permaneçam no verdadeiro evangelho, a salvação pela graça mediante a fé e não pelas obras da lei. Por quê? Se nós formos a viajar em Tiago capítulo 2, versículo 10, diz: se vós sois o cumpridor da lei, tropeça em um só ponto, você torna culpado de todos os pontos. Significa, se você é alguém que quer viver a liberdade em Cristo Jesus e a graça que Jesus Cristo trouxe na terra, e ainda queres observar a circuncisão, os rituais, fazer o holocausto, automaticamente você estás a ter uma dupla identidade. Não estás a viver a verdadeira liberdade. Por quê? Porque se você quer cumprir aqueles mandamentos que estão quase 613 mandamentos, e tentar viver a lei como muitos outros primos que tentam viver a lei e nem conseguem os mesmos mandamentos, ou seja, os mesmos preceitos, é por causa disso aqui, porque tropeça em um só ponto. Quando você tropeça em um só ponto, torna culpado de todo. Mas a boa nova para nós, a liberdade que nós temos é que Jesus gera uma nova vida pela sua graça. Amém? O verso em destaque é um hino à vitória da liberdade da fé em Cristo, deixado para trás o peso de religiosidade e suas prisões. Meus irmãos, na verdade, religiosidade é um sistema em que no mundo inteiro está cheio de religiosos. Budistas são religiosos, muçulmanos são religiosos, hindus, diferentes tipos de religiões na Terra. Então, a religião é um conjunto de pessoas que acreditam num ser, seja falso ou verdadeiro. Este tipo de religião não traz nenhum benefício, mas tem uma coisa muito boa. Para nós em Cristo Jesus, somos convidados a termos essa liberdade para vivermos a espiritualidade. Amém? Você em Cristo Jesus, quando aceita Jesus, você alcança aquela plenitude que ele fez ali na cruz. Por causa daquela obra que ele fez na cruz, você é livre. Estando na liberdade, automaticamente você não vira um religioso que não tem um conhecimento da palavra. É alguém que é espiritual, porque um espiritual, ele vive a palavra, ele não é guiado pelos sistemas das religiões da terra. Olha, veio alguém ali, eu estou a correr para lá. Não, agora podemos ir fazer maquia, porque são ritos de religião. Então, nós somos convidados em Cristo Jesus a vivermos a espiritualidade. E aí vem, para você receber a nova liberdade de Deus em sua vida, é necessário ter uma atitude de perseverança e constância. Você tem que ter atitude de perseverança e constância. Significa, quando você alcança a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, Jesus te alcança e você recebe Ele como teu Senhor e Salvador, tens que ter atitude de perseverança, viver esses princípios. Perseverança na sua vida e constância. E aqui nós entendemos que a perseverança firme é um termo militar para os judeus que significa manter na posição de contra-ataque do inimigo. Eu poderia dar um exemplo para a vida militar. Para um militar ir na guerra, ele leva seu armamento, mas quando ele chega lá na mata, em particular, tem que montar trincheira. Tem que montar alguns sacos cheios de areia para montar uma barricada. Isso vai lhe defender. E ele tem que ser constante e perseverante naquela posição. Se está a acontecer tempestade de ataques, as munições estão sendo lançadas a um território e ele para.
automaticamente é eliminado. Então você como cristão, como a própria Bíblia nos chama como nós obreiros militares, devemos ter perseverança e constância. Amém? E é uma exortação ativa. A liberdade cristã precisa ser definida, assumida e sustentada. É uma exortação ativa que a liberdade cristã precisa ser definida, assumida e sustentada. Isto diariamente. Você tem que assumir a sua natureza, porque é uma natureza divina. No momento em que você deixa de lado, automaticamente o inimigo vai te aproveitar. E aquela perseverança, aquela constância, você vai sair. Eu falava isso com o Mutomé, temos nosso irmão que é militar, que o maior problema que nós temos, nossos irmãos militares, que muitas das vezes perdem muitas batalhas, é que estão a chegar, eles perdem a sua essência. Eles pensam que estão numa aventura. Não. Eles estão numa luta e eles devem se posicionar como guerreiro. Então, nós somos chamados também como cristãos, que já alcançamos esta verdadeira liberdade, que devemos ser esses que têm esta liberdade definida, assumida e sustentada pela palavra de Deus, diariamente. A nova liberdade em Cristo Jesus refere-se à libertação, que eu dizia, que é um processo. Amém? A libertação é um processo onde entra você a ser instruído. E o processo de libertação da ignorância é contínuo. Todos os dias Deus vai nos revelar novidade. Mas a liberdade, que é o estado, você tem que alcançar. Você tem que ter esta liberdade e sentir paz no seu âmago, no seu coração. O que acontece? A libertação acontece através do quê? Através desta condenação da lei, você é afastado desse processo de se apegar, como muitos religiosos fazem. Você é alguém que é liberto da escravidão do pecado, porque o maior problema de todos os tempos, meus irmãos, é o pecado. O maior problema que o inimigo tem acesso à sua vida, para ele ter acesso e te atacar, é o pecado. Por isso que quando você está livre e já alcançaste a liberdade, mesmo que estejas na escuridão, estás a ver faísca, já viste ali um espírito mau que está na sua parede, naquela hora, por cada liberdade que você tem, que já se afastar do velho homem, que é a natureza pecaminosa, não precisas ter medo. É só invocar o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai daí, inimigo da cruz. Você está a descansar. Amém? Você está a descansar. Temos uma mãe que eu também gostaria de dar como testemunho. Mãe Teresa. Ela, quando conheceu a Cristo, na casa dela, havia lá uma força das trevas, serpente, que assustava todos os dias, que fazia grandes transtornos psicológicos na mente dela. Mas quando ela conheceu a Cristo, Jesus entrou naquela casa, aquela força que vinha e tinha acesso em se acomodar, agora é expulsa em nome de Jesus. E ela está bem nisto. Por quê? Porque ela não é escrava do pecado. E outra coisa que existe na liberdade em Cristo Jesus, este processo da libertação, da exigência à autojustificação pelas obras. Significa você já não precisa de se autojustificar para que digas que eu já sou salvo. Não. É um processo que o próprio Deus dá. Porque em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por causa dessa destituição, o próprio Deus, no versículo 24, diz: sendo, pois, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que está em Cristo Jesus. Significa, não há autojustificação. É uma justificação divina, que você já está livre, você já está liberto. Amém? Glória a Deus. Meus amados, temos aqui, precisamos entender que
Firmar-se na liberdade exige vigilância. Amém? Vigilância. Meus irmãos, quando você não vigia, é como um militar que está com arma, está a disparar na escuridão. Só por ouvir um problema naquele lugar que alguém disparou, a única forma é só disparar na escuridão, não viu nenhum alvo. Então você tem que primeiro vigiar. Eu considero isso no mundo espiritual. Um cristão que ora sem vigiar. Você vai orar o quê? Você tem que saber o que você vai orar. Estás com medo? Você tem que orar pelo medo. Senhor, estou com medo. Eu preciso da tua ajuda nesta hora. A escuridão parece que está me assustando. Não precisa ligar para te ajudar. Mas se for necessário, numa primeira fase de libertação, precisamos te acompanhar. Mas quando alcançares a plenitude da liberdade, né, que é o estado, aí você vai desmantelar a rede sozinho. Então é necessário a gente vigiar para a gente orar. Agora, o que é que entra aqui? Quando a gente diz firma-se na liberdade que exige vigilância, aqui entra vigilância contra as falsas doutrinas e imposições religiosas que minam a graça. Meus irmãos, está cheio de falsas doutrinas nas redes sociais. Agora, se a gente somos instruídos, a palavra pura, você examina, diz o que o pregador ou o que o ministro está me ensinar, ele se baseia na palavra, abraça esta palavra. Mas se você apanha alguém, está a falar de 1 a 30, não tem nenhuma citação bíblica, só está a contar fadas e fadas. Cuidado com isso. Cuidado com essas falsas doutrinas. Cuidado. Por quê? Porque todo o ensino tem um sustento bíblico. Todo o ensino. Amém? Amém. Temos também, não devemos trocar a obediência amorosa por conformismo religioso ou meritocracia espiritual. Meritocracia espiritual significa merecimento, ou seja, a meritocracia espiritual trata-se de alcançar do poder através do merecimento. Nós não merecemos nada. Nós alcançamos a salvação por meio de uma outra pessoa. Quem? Fez o quê? Morreu na cruz. Eu gosto quando o bispo dá a ceia. Às vezes nós não entendemos. Gosto porque ele leva o pão e diz: este pão foi preparado e havia ali fogo e o padeiro não entra ali, só o pão é que entra. Ele espreita de longe e ele compara isso ao corpo de Cristo. E nós confirmamos aquilo que Jesus passou. Jesus sofreu. Irmãos, Jesus sofreu. O sofrimento de Cristo não foi apenas os pregos dos romanos, não foi o martelo, não foi a coroa de espinho. O maior sofrimento de Cristo é só você ler Mateus 26. A ira de Deus, o cálice. O cálice que estava no corpo de Deus era a manifestação retributiva de todos os pecados do mundo contra a pessoa de Jesus. Podes imaginar quando Deus está irado. Então Jesus sofreu ali uma separação com seu pai naquela hora, porque ele estava a carregar uma carga pesada. Então chega esta liberdade que nós não podemos ficar já preso no conformismo religioso. Eu já sou cristão, agora posso sentar em casa, não é necessário me esforçar, não é necessário eu fazer alguma coisa que pode agradar a Deus. Esse é o conformismo. Você tem que sair disto, porque a liberdade te torna você fervoroso no espírito. Amém? Fervoroso no espírito. Cuidado com os falsos profetas que pregam a libertinagem de fé. Significa, você tem que vigiar contra os falsos profetas que pregam as falsas doutrinas. As falsas doutrinas da libertinagem. O que é isso de libertinagem? É o uso abusivo da liberdade. Amém? É o uso abusivo da liberdade. Você não pode aceitar esse tipo de argumentos
Tem umas linhas que temos aí, os que são coaches, apanhamos ali, você tem que se amar, você é uma pessoa que não merece sofrer. O quê? Pergunta ele mesmo, você já leu a Bíblia? Temos aqui muitos que estão a carregar isso. Pequeno sofrimento, eu já não vou mais à igreja. Talvez vocês não sabem. Há uma irmã, que não vou falar o nome, ela abandonou a igreja porque não lhe convidaram para o casamento. E nós, como líderes, se a gente não vos ensinar que o casamento é algo particular, e também devem entender que não é o casamento que vos torna vocês livres e estarem num estado de liberdade, vamos perder muitos crentes. O casamento é de alguém, duas pessoas. Não lhe convidaram o pastor Daniel, não é problema, e não é para cortar comunhão os crentes aqui. Se vocês quiserem não convidar o vosso pastor, não há problema. Só que chamem para vir orar aqui na igreja, dizer lá, nós vamos só nós só. Não haverá problema. Isso é real também. Então, nós devemos estar livres na ignorância. Aquela irmã está distante, mas já estamos a trabalhar para ela voltar de novo. Amém? Por quê? Por quê? Por causa desses falsos profetas que pregam a libertinagem da fé. Você não pode sofrer. O sofrimento é para cristão. No momento em que você aceita Jesus aqui, quando eu estou ali, eu digo, já iniciou uma nova batalha. Eu estava a falar hoje com minha esposa aqui, esta semana toda estou a passar uma fraqueza do alto. Estou à noite e nem consigo orar, madrugada não consigo acordar. É para uma luta, uma corrente. De dia sim, estou a sair, chego em casa, tento apanhar sono, cansaço. Percebo que são ataques cibernéticos do diabo. É verdade. Mas graças a Deus que estou numa liberdade que eu vou desmantelar essa rede. Amém? Graças a Deus. Então, meus amados, temos aqui a nova obra em Cristo Jesus, que é a liberdade plena e eterna. Diz ali João 10, 27 a 29. Minhas ovelhas ouvem a voz e eu conheço, elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois o meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Alguns, quando levam esta passagem, trazem uma narrativa que diz: por isto, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí é necessário analisar esta passagem. Não vou entrar aqui num estudo calvinista, arminiano, mas é de extrema importância percebermos quando se diz uma vez salvo, salvo para sempre. Como é que nós podemos interpretar? Você, quando aceita Jesus, você tem uma salvação eterna. Mas essa salvação você tem que ser vigilante, para que não possas ser dito àquela pessoa no Apocalipse 28, no Apocalipse 22, 15, ficarão de fora os que já voltaram para trás, cães. É bíblico, que vão ficar de fora. Então, esta passagem é uma passagem que tem que ser meditada, porque é condicional. Aqui parece não ser condicional, mas uma vez salvo, é salvo para sempre, através de uma vida de perseverança e uma vida de vigilância. Amém? Não aceite mais voltar para a velha vida. Meus irmãos, a velha vida traz grandes desgraças. Aparenta ser doce. O inimigo traz um cheirinho que, olha, você estava bem. Vamos supor que é um jovem que se converteu, era um jovem que apreciava muito as nossas irmãs. Ele basta ver qualquer irmã, uma jovem, ele tinha um coração de concupiscência. Esta pessoa, quando já vai para Cristo, é chamado a não voltar de novo a sustentar aqueles desejos. Amém? Que é a nova
velha vida. Não podes voltar. Não podemos nos submeter novamente à escravidão da lei. Por quê? Porque esta escravidão da lei nos torna prisioneiros. Por isso que Paulo usa essa linguagem da escravidão para tratar de justificação por obra. Significa, assim como Paulo vai trazer uma narrativa que essa escravidão da lei, as pessoas antigas, ou seja, os judeus, pensavam que a única forma de alguém ser justificado diante de Deus é através da obediência da lei ou das obras da lei. Mesmo assim, eles não conseguem cumprir todas as leis. Por quê? Porque Tiago, ele vai dizer, meus irmãos, eu sou judeu como vocês. Vocês são cumpridores da lei, mas tropeçam um só ponto, tornam-se culpados de todos os pontos, no versículo 10. Porque no versículo 11 ele vai dizer assim, porque o mesmo Deus que disse, não matará, é o mesmo disse que não podes adulterar, é o mesmo Deus que disse, não podes mentir. Significa, não é possível alguém que é o cumpridor da lei e dizer que vai ser salvo. Eu sinto muito dizer para os nossos irmãos muçulmanos, por mais que eles façam os 5 pilares do Islã, eles não vão conseguir alcançar a plenitude da salvação. Porque há um bloqueio aqui, o pecado. Só um ponto só, você torna culpado de todos os pontos que você tropeçou. Ou seja, você cumpriu 90 pontos, tropeçaste 10. Você destruiu todos os pontos da lei que estavas a obedecer. Então, Deus nos convida a observarmos este princípio, que não existe justificação por meio de obras da lei, só apenas por meio desta graça. A Bíblia ainda diz, ou seja, o nosso estudo diz, submeter-se novamente implica que antes éramos escravos, como gentios sob paganismo ou judeus sob o peso da lei. Então nós não podemos voltar para trás. Porque se a gente voltar para trás, o que vai acontecer? O inimigo vai nos atacar em todas as frentes. E a gente vamos voltar a termos uma profanação espiritual. Vamos carregar deuses. Eu já conheci um jovem que era fervoroso da nossa congregação. Deus abriu porta, ele começou a ser próspero. Teve um trabalho incrível, um trabalho estupendo. Irmãos, por causa de trabalho, hoje está distante de nós. Sabe onde é que ele está aí? Nos curandeiros, para se proteger. Consequência, casamento depravado, bêbado. Cuidado. Voltar para trás? Não dá, meus irmãos. Isso é alerta para todos nós. Por quê? A liberdade já alcançamos. É uma alerta contra retroceder espiritualmente. Um evangelho legalista é uma regressão. Então, aqui nós podemos também compreender que o retroceder espiritualmente nos torna nós escravos. Escravo da velha vida. Por último, precisamos compreender que, assim como nós percebemos esta nova liberdade, concluindo, desejo afirmar para vocês, a liberdade cristã é espiritual e racional. É o quê? Espiritual e racional. Não é uma coisa que você só está a palpar. Será que esse Jesus é como? Não. É um conhecimento. Por isso que é espiritual. Algo espiritual é a própria palavra. A palavra é espiritual. No momento em que você já sabe que, em nome de Jesus, eu posso pedir qualquer coisa e eu vou receber. Isso é espiritual. Porque tudo que nós estamos a ver no físico prepara-se no mundo espiritual. É por meio de palavra. Então, nós devemos ser homens e mulheres libertos, que não são religiosos, mas sim espirituais. Os espirituais vivem a religiosidade de uma forma saudável. Por quê? A verdadeira religião pura e imaculada, como diz ali Tiago, é esta: visitar as viúvas nas suas tribulações.
Você como cristão, quando você é espiritual, você vai pôr em prática a verdadeira religião pura, imaculada. Quer visitar as viúvas nas suas tribulações. Vais orar por elas, vais acompanhar, vais fortalecer e cuidar dos órfãos. Esse é o teu papel como um espiritual. Por quê? Porque você já está liberto, estás livre e tens uma vida em comunhão com seu Deus. E agora já não és escravo de Jesus. Atenção, não és escravo de Jesus. Você é amigo de... És amigo de Jesus. E esta amizade, ele te revela grandes coisas. Ele te revela como você pode andar. Ele te revela como você pode amar. Ele te revela como você pode perdoar. Ele te revela um relacionamento divino. Então, a liberdade cristã é espiritual. A nova liberdade não é libertinagem, mas liberdade do pecado e da culpa. É liberdade para amar, servir, adorar, obedecer a Deus por gratidão. Creia, declare e viva. Amém? Creia, declare e viva. A cruz é suficiente. Não existe outra forma para você acrescentar. Tipo, não, eu já orei este ano, não estou a ter sucesso. Não faça isso. Eu já orei, não tive sucesso, fiquei decepcionado, procurei um relacionamento, no caso de relacionamento, fui decepcionado, procurei a pessoa, fui decepcionado. É a forma como você está a procurar, não é culpa de Deus. Amém? Por causa disto, continua gratos a Deus. Continua gratos a Deus. Não precisas adicionar ao Cristo o que fez. A fé é o único caminho para a justificação. Aquilo que eu disse em Romanos 3, 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Cristo nos libertou para vivermos como filhos e não como escravos. João 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Outros não são filhos. Os que estão lá fora não são filhos. E nem querem ser filhos. Para eles, Jesus é qualquer. Nem acredita que é o Messias prometido. Mas para nós que conhecemos a verdade, e a verdade já nos libertou, estamos a viver a plenitude da liberdade, nós somos filhos amados do nosso Deus. Você não é qualquer. Esta é a verdadeira mensagem de consolação, muito convencional, que você pode carregar. Não é aquela mensagem que diz que você não pode sofrer, porque na terra teremos opositor. Estamos numa era de peregrinação. Você é alguém que já venceu. Por último, meus irmãos, a verdadeira liberdade está em permanecer na graça. Permaneça, rejeitando todo o fardo que tenta substituir a suficiência de Cristo. Você está assim, vai no curandeiro, negativo. Curandeiros são mafiosos. Por isso que as famílias deles são pobres. Eu tenho um tio curandeiro, grande pobre, camisa desgraçado. Ele faz dinheiro só para guardar na gaveta dos demônios. Irmãos, vocês estão lá nos assistir. Curandeiro é o grande mafioso. Grande mafioso. Por isso que os filhos são pobres, não estudam, nem fazem nada, porque ele tem que dar de oferenda para os seus amigos, ou os seus donos, que é o diabo. Nós temos Cristo, estamos livres. Não precisamos de curandeirismo. Amém? Eu tenho uma vizinha de curandeiro. Todas as vezes estou a orar, estão a empobrecer. Não estão a conseguir nem comer. Por quê? Tinham carros ali em volta. Mas quando eu levanto o clamor de dia ali com minha katana a orar de madrugada, empobrece muito mais. Por quê? Porque o meu Cristo é real. Eu não preciso acrescentar outra coisa, porque eu me sinto livre em Cristo Jesus. Deus abençoe a igreja. A nova liberdade nos gerou uma herança e uma paternidade de filhos e pai, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos
no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1, 12, 13. Deus possa abençoar a igreja. Liberdade é um estado. Libertação é um processo. Você está livre. Vamos colocar de pé, por favor. Vamos orar, agradecendo essa palavra. Depois vamos deixar alguns pontos. Querido Deus, nós queremos agradecer pela tua palavra. Nós cremos que a tua palavra não volta vazia. Isaías 55, 11 diz: nenhuma palavra que sair da minha boca voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e fará prosperar naquilo que eu enviei. Estão aqui a tua igreja, Pai. Faça com que essa palavra, este ensino de nova liberdade, chegue, transforma vidas em abundância de hoje para sempre. Amém. Muito obrigado, podemos tomar assento. Dúvidas? Alguma coisa que não entendeu? Por favor, temos alguns minutos aqui. Já nosso tempo já esgotou, mas podemos usar alguns minutos pela permissão do amado pastor. Dúvida, por favor? Fica à vontade, é um estudo. Se você não entendeu, diga: eu não entendi essa forma, como é que posso me posicionar? Estão aqui homens de Deus que podem nos agregar alguma ideia. Sim, mano, Nito. Amém. Eu tenho uma dúvida. Sabemos que nós que seguimos a Cristo somos filhos de Deus. E quando aqueles que não creem ao nosso Senhor Jesus Cristo, quem são eles? Já que não são filhos, para Deus quem são eles? Glória a Deus. Mas alguém? Já temos na mente esta pergunta. Alguém aí das cadeiras que pode responder, fora do amado pastor? Os irmãos que estão aí podem responder. Nós que já estamos em Cristo somos filhos de Deus. E aqueles que estão lá, quem são? Sim, por favor, imagine. Assim, a igreja. Amém. Bem, os que ainda não estão em Cristo Jesus são simples criaturas, porque nós recebemos o Espírito da adoção, que é o Espírito Santo, que nos torna assim filhos de Deus, herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. Então, todo aquele que ainda não recebeu o Espírito Santo, que não aceitou a Cristo, é ainda criatura de Deus. Glória a Deus. É teólogo. Não citaste, amigo. Tens que citar aqui. Nós queremos ver os frutos. Não, é não, está escrito, mas não citaste. E nós não vamos te ajudar. Procura trazer de novo a passagem. Mas é isso que ele respondeu. Os que não são, que não aceitaram a Jesus como teu Senhor e Salvador, são criaturas. A passagem que pode sustentar isso é João capítulo 1, versículo 12. Amém? Versículo 12. uma questão. Pode colocar, por favor. Sim, João 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não foram feitos automaticamente filhos de Deus, mas sim recebem o poder Exatamente. de ser feito. Ou seja, é possível alguém aceitar a Jesus e ainda assim não se tornar filho de Deus porque não usa esse poder? Essa é a pergunta. Sim. Irmão, estás satisfeito com a pergunta, com a resposta? Aqueles que não recebam a Cristo, aí não há negociação. Podemos abrir aí Marcos 16:15, por favor. Marcos 16:15. Se tivermos na tela, graças a Deus. 16:15, o que é que diz? E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Então, toda criatura para o quê? Se tornar a ser feito filho de Deus por meio de
João 1:12. Mas a todos quanto receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a pergunta do nosso amado é: se alguém já recebeu, peço para repetir de novo, por favor. É o seguinte: Só a pergunta só. se alguém já aceitou a Cristo, Sim. recebeu o poder de ser feito filho de Deus, Sim. mas não usa esse poder, ele se torna filho de Deus ou tem que usar o poder para se tornar filho de Deus? Ele não precisa usar o poder para se tornar filho de Deus. Ele já é filho de Deus. Apenas ele é negligente no uso deste poder, desta virtude. Então, ele já se tornou filho de Deus. Por isso que ali nós encontramos que é uma salvação eterna. Sua pena pode perder caso você não viva na perseverança deste poder. Satisfeito? Mais uma inquietação? Eu tenho uma dúvida. Sim. Em João 1:11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então eu quero perceber, Jesus vinha para quem mesmo? Quer dizer que havia um povo específico para ele? Amado pastor? Sim, nessa passagem refere-se aos judeus. Jesus apareceu, veio entre os judeus em lugares conhecidos, Cafarnaum, Jerusalém, Galileia, nasceu em Belém, entre os judeus, até que temos passagem onde aquela viúva que diz: até os seus senhores lançam comidinhas para os seus cachorrinhos. Por quê? Porque Jesus não queria ter contato com o povo que não fazia parte entre os judeus, entre os israelitas. Então, os seus aqui são os israelitas, os judeus. Mas estes não O receberam. receberam. Pelo contrário, o que fizeram com Jesus? Crucificaram, colocaram numa cruz. E aí, para nós, João capítulo 15 é muito importante. Por quê? Porque Jesus, Deus, nos enxertou na videira. Nós não éramos dignos, não éramos destinados a sermos povo de Deus, mas porque os judeus negaram, e também porque Deus tinha um plano para todas as nações, todos os gentios. Hoje aqui podemos levantar a mão e orar e Deus nos ouve. Amém? Eu não sei se é graças a Deus que os judeus não receberam, não sei. Não sei, mas eu sei que estamos aqui. Amém? Amém. Não sei se entendeu. Outra dúvida, por favor. Não sair aqui com dúvida. Falsos profetas estão aí. Está aí YouTube, Facebook. Vamos assustar aqui, amado, quando já estamos vazios. Jovens, mães, pais, como? Tudo satisfeito? Amém. É uma dúvida que coloco para os outros que vocês colocar essa dúvida. Porque eu passei muito tempo também na dúvida, só que fui perceber mais tarde. Eu percebi sozinha. Tinha medo de perguntar, mas eu quero dar essa questão para os outros que não conseguem, como eu fiz. É assim, a palavra vigiar. A palavra vigiar, nós outros não entendemos. Vigiar. Então, queria pedir ao amado a trocar em 500 para aquelas novas criaturas, como eu passei aquele momento. Mas, infelizmente, já tenho na mente o que é vigiar. Então, aqueles quando se fala de vamos vigiar, orar vigiando, outros não percebem. Vigiar o quê? Vigiar dele é o quê? Porque tem aquele vigiar de ser segurança, como então é por aí. Só que você vai ser amém? Porque trocando em 500, vigiar é tomar cuidado, né? Imaginemos que eu tenha amizades que não sejam pessoas cristãs e eles ou elas convidam-me a beber, por exemplo. E eu sei que beber diante de Deus é pecado. Então, se eu tenho amigas ou amigos que me levam a beber, então a vigilância aqui, ou tomar cuidado, é de não fazer aquilo que eles
estão a fazer. Tem que tomar cuidado em não ser conivente ou aceitar o que eles estão a pedir para mim. Então, se eu aceito, não estou a ser vigilante. Então, é tomar cuidado dessas palavras. Isso em todas as áreas. Amém? Então, tomar cuidado em tudo é que é ser vigilante ou ser vigia, né? Não ser uma pessoa que está segurando uma empresa, não sei o que, não. Espiritualmente falando, é tomar cuidado, porque Satanás tem muitas artimanhas. Vamos suportar de jejum, não é? Estás de jejum e de repente sentes uma sede. Tens que tomar cuidado, tens que vigiar, porque vais acabar bebendo água enquanto estás a ver de jejum. E automaticamente podes quebrar e perder o rumo daquilo que você tinha a propósito. Então, é tomar cuidado. Essa sede que eu estou a sentir, não, alguma coisa que tenho que vigiar. Ora, Senhor, eu estou a sentir uma sede, isso não vem de ti. Em nome de Jesus, cai a porteira e prossiga. É tomar cuidado em tudo. É do que eu vejo. Obrigada. Percebido? Amém. Percebido, porque estamos no domingo, outros que ainda não estão um pouco Sim, não pergunto. Sim. Não precisam saber. Sim, eu só queria acrescentar uma coisa. Na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, existem algumas palavras que eram conhecidas em certos contextos e elas foram contextualizadas ou ressignificadas ou apropriadas no cristianismo. Amém? Por exemplo, palavra que nós usamos hoje para aqueles que vão estar numa perdição eterna. Usamos a palavra inferno. Mas a palavra que Jesus usava para inferno é Hades. E o que era Hades? Hades era um lixão, como se diz no Brasil, mas é uma lixeira muito grande. E naquela lixeira acendia-se fogo, era um fogo muito intenso. E aí, para falar do inferno, emprestou-se esse termo, que já era conhecido, para dizer que nós temos um lixão ou uma lixeira que arde fogo eterno e não temporário. Não sei se estão a me acompanhar. Vamos para a palavra vigiar e orar, que a Bíblia tanto fala. A palavra vigia, de fato, a origem é para torres de vigia. Pessoas que guarneciam lugares durante a vigília da noite. A Bíblia Sagrada usa, reaproveita esta palavra para dizer não. Nós, como crentes, temos que estar de vigia não somente à noite, tempo, mas diariamente. Como dizia a nossa irmã, temos que ter cuidado. Vigiar é quando o dia mau chegar, o inimigo vier a tentação, temos que estar de olhos. Vigiar é quando tivermos oportunidades de deixar a fé, abandonar a fé, ou por justa causa, como foi a irmã que não foi convidada num casamento, decidiu abandonar a fé. Nós temos que estar vigilantes para que não deixemos o caminho da salvação. Amém? Amém. Então, é muito interessante termos este cuidado também com as palavras. Elas tinham um certo significado em algum contexto, ganharam novo significado na fé cristã. Deus abençoe. Amém. É tudo? O homem tem dúvida ali. Graças a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Sim, a minha dúvida é João 18, nesta passagem que Jesus é preso no Getsemane. É que quando os soldados vieram para prender Jesus, e Jesus perguntou a eles: a quem buscais? E eles responderam que Jesus, o Nazareno. Mas quando Jesus se revela dizendo: sou eu, os soldados caem em rosto, ou melhor, perdem a estabilidade e caem. E a minha pergunta é: por que eles caem? Eu não consigo perceber essa parte. Está aqui versículo aí, desculpa. Qual é a passagem? João 4. João 18, versículo 4. Exatamente.
Na verdade, Jesus, ele sendo Deus encarnado, tinha todas as condições até de eliminar todos que estavam lhe aprisionar. E naquela hora houve uma manifestação da sua virtude de uma forma que eu poderia chamar uma parte da sua virtude. E eles caíram por causa desta virtude. É algo sobrenatural. E caíram mesmo. Mas como tinha um plano de salvação, ele permitiu que eles o levassem. É assim como eu percebo. Não sei se no meio de nós temos alguém que possa acrescentar alguma outra explicação. Caíram por causa da virtude dele. Jesus era 100% Deus e 100% homem, na verdade. Sim. Havia momentos em que estes dois elementos, ou duas pessoas, se confundiam. Imagina lá só a pessoa dizer: vínhamos procurar Jesus o Nazareno, e a pessoa dizer: sou eu, de repente a pessoa cair. Isso é normal, amados? Não é normal, só Deus para fazer isto. Alguém cheio de graça, de virtude, do Espírito Santo. Não temos uma explicação assim que seja muito plausível, mas podemos recorrer sim ao poder que residia sobre Jesus. Está bem, amado? É verdade. E também mesmo a Bíblia diz que Pedro, só a sombra dele, as pessoas curavam, só a sombra. Exato. Então isso é algo sobrenatural. Exatamente. E nós podemos viver essas maravilhas. E tinha uma das passagens também, queriam matar a Jesus, queriam apedrejar ou fazer algum mal para Jesus, cheio de pessoas. Jesus conseguiu sair sem ser notado. Sim. No meio da multidão. A Bíblia Sagrada diz que ainda não tinha chegado o momento de Jesus morrer. Exatamente. E pronto, saiu ali. Onde que está? Sim. Jesus. É o cara. Amém. Por isso que o nome de Jesus não é um nome de qualquer maneira, não. É um nome que o inferno conhece, e você, quando aceita Jesus, até o inferno te conhece. Você só falar em nome de Jesus, como é que pessoas manifestam o que é que está a acontecer ali? Este nome assusta. Não é um nome de brincadeira. Então, eles tinham que assustar mesmo. Só para acrescentar também, na passagem na passagem da mulher, a mulher leprosa. Então, ali estava muita multidão, a multidão estava cheia, e Jesus, ele somente passava. Então, a mulher, ela estava à procura da cura. É uma mulher de fluxo de sangue, não leprosa. Muito obrigada, sim. Me lembrando, então, a mulher apenas, ela tocou na veste do Senhor Jesus, apenas por tocar. Então, a multidão ali estava cheia, então Jesus, só de a mulher tocar na veste dele, ele percebeu que alguém me tocou. Então, como a multidão estava cheia, então, ele disse que alguém me tocou, ele percebeu que alguém tinha lhe tocado, porque o poder se manifestou naquela mulher, e logo que o poder ele se manifestou, a mulher, ela foi curada naquele momento, porque ela sofria há muitos anos. Só de tocar na veste de Jesus, ele foi curado. Então, dizer que é só o poder, é o poder de Jesus. Só de a gente tocar nele, ser para ele, o poder, ele se manifestou na vida daquela mulher. Então, é mais ou menos isso. Amém. Obrigado. Este estudo está animado. Acho que não dava, íamos fazer tendas aqui. Acho que é tudo, né, meus amados? Irmã. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Eu só quero persistir um pouco na questão do amado Magito.
se calhar não tenha ficado muito bem clara, né, a resposta do evangelista, porque aqui no João 1,12, onde diz que a todos quantos recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E termina dizendo, aos que creem no seu nome. E o evangelista assumiu que, independentemente da pessoa usar ou não este poder que lhe é dado, continua sendo filho de Deus. E a minha questão continua sendo filho de Deus, sendo que Ele dá este poder aos que creem no nome dEle. E indo por essa linha de pensamento, estamos a querer dizer que quem não usa o poder que lhe é dado está, até um certo ponto, a mostrar uma certa incredibilidade. Então, é possível continuar sendo filho de Deus, mostrando esta incredulidade? Não sei se me fez... Qual incredulidade? Incredulidade em crer em Jesus? Ou incredulidade na vida cristã sobre situações? Só essa parte que não ficou clara. Em crer na pessoa de Jesus. Porque aqui diz que todos quantos recebem, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E termina dizendo, aos que creem no seu nome. Então, se assumimos que continuamos filhos de Deus, mesmo que não usemos este poder que nos é dado, estamos a querer assumir que continuamos filhos de Deus, mesmo que não mostremos essa crença no nome de Jesus? Essa pergunta talvez queria, assim, colocou aí duas narrativas ao mesmo tempo. Deixa-me ajudar só a Sim. questão, depois vais completar. Tem duas particularidades. Somos filhos de Deus por criação. Toda criatura é filha de Deus. Tanto seja cristão, não cristão. São filhos de Deus. Mas existem também filhos de Deus por adoção. Adoção. E estes que foram adotados mediante a fé em Cristo Jesus. É o que fala aqui o versículo 2. Mas todos quanto o receberam, aqueles que aceitaram a Jesus, receberam a mensagem de Jesus, aceitaram a Jesus como o Messias, estes, porque muitos não receberam, tanto naquele tempo quanto nos nossos tempos, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Outra questão aqui, senão vai nos fazer fazer um sermão de 40 minutos aqui. Mas nesta parte aqui, ser filho de Deus significa muita coisa. Muita coisa. Uma delas é estar livre do inferno. Outra coisa é evocar o nome de Jesus e coisas acontecerem no mundo espiritual. Dizer enfermidade sai, enfermidade sair. Expulsar demônios, demônios saírem. Você chegar num lugar onde as trevas reinam, só pela tua presença, as trevas estarem incomodadas. Isto significa você gozar de toda a plenitude dos direitos de ser feito filha ou filho de Deus. Não sei se está me acompanhando. E aqui ainda no versículo 12, a saber, aos que creem no seu nome. E eu aqui, amada irmã Sila, eu não acredito que quem não crê em Jesus, ele tem esses direitos. Não tem. Não é possível. Por quê? Porque não crê em Jesus, naquele que foi enviado como o único Filho de Deus. Não é possível. Então, aquele que é ignorante, ele se abdica, ele não usufrui das grandes bênçãos de Deus que podem ser dados para aqueles que foram adotados ou enxertados na videira, como dissemos há pouco tempo. Eu não sei se eu compliquei ou se deu para entender alguma coisa. Na verdade, entendi, porque o que estava a deixar um pouco daquilo que o amado ali, o marido, perguntou se, não usando este poder que nos é dado, quando somos adotados, mesmo como filhos de Deus, continuamos sendo filhos de Deus? E o evangelista disse sim, continuamos, não sei se percebi mal. É isso mesmo. Não usando este poder. Sim. Se aqui já termina dizendo que é dado a este poder, né, aos
nome, no caso no nome de Jesus. Será que nós estaríamos de alguma forma contradizendo a esse primeiro ponto, né, que somos filhos de Deus, continuamos filhos, mesmo não mostrando essa crença? Ok, não sei se o evangelista concorda com o que eu acabei de dizer, são duas coisas. Tem aqui o versículo trata de poder de ser filho e não poder para fazer coisas. Sim. São duas coisas diferentes. Queria... Poder de ser filho é você ser visto. Esse aqui é o filho do Antônio Bonaer. Esse é o filho do senhor Oroge. Este poder e a legitimidade nós não temos como desvincular dos filhos de Deus. Mas agora, exercer certas coisas, alguns infelizmente têm dons espirituais e não exercem os dons. Têm talentos que Deus lhes deu, não exercem os talentos. Alguns podem fazer isso, mas ser filho é um pouco... Não creio que isso suceda. Pode ficar à vontade. Vai surgir outra indagação lá. Mas é o seguinte... E é o último ponto, sem mais perguntas, exatamente. Porque o tempo já nos fugiu, 18h30. Exatamente, é assim. Como o pastor falou, todos são filhos. Mas esse é no Gênesis. Para mim, vejo no Gênesis das coisas. Quando o homem pecou, todos pecaram destituídos, viramos criaturas. Para nós alcançarmos a plenitude de filhos, é isso que aconteceu aqui. Quando diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A mensagem não é limitada na primeira frase, tem que ser completa. É completa. Se a gente formos a ver mais, é aquela conjunção coordenativa com a frase do versículo 11. Veio para que era seu, os seus, já os israelitas, não o receberam. Então aqui entra a todos quanto o receberam, aqueles que recebem, são feitos filhos de Deus. Significa, ninguém é feito filho de Deus antes de receber a pessoa de Jesus e crer no seu nome. Não é só receber a palavra, você tem que crer nesta palavra. Esta parte que talvez era para já fechar. Você recebe a pessoa de Jesus Cristo. Ele é meu Salvador. Eu creio nele como meu Senhor e Salvador, como Messias prometido. É completo. Agora, lá em frente você não está a exercer. Vamos agora na narrativa do pastor aqui. Muito obrigado. E vou convidar para vir aqui em frente. Últimos pontos, pode dar consideração. Outra dúvida, nos procura no plenário. Muito obrigado. Era o quê? Não, esse é o ponto que a última frase tem mais uma ênfase da primeira parte lá em cima. Mas todos quantos receberam, aos que creem no seu nome. Exatamente. Lá é uma ênfase. E o versículo posterior também fala que não são do sangue e nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Graças a Deus. Caminhamos. Não acaba tudo num único dia. A Bíblia tem, não sei, milhares de páginas, 66 livros, é muita coisa. Amém? Mas eu achava que os irmãos fariam perguntas como liberdade e libertinagem. Liberdade nós usamos com responsabilidade. Libertinagem é usar da liberdade sem responsabilidade. Ok, mas e na questão de usos e costumes? Malta mecha, calças, brincos. Como é que nós enquadramos a questão de liberdade e libertinagem? Não vou responder porque não perguntaram. Fica para a próxima, vamos marcar um dia, amém? Mas é uma questão muito quente que nós não podemos fechar os olhos para esse tipo de coisas, porque estamos aqui, a Bíblia está aberta para todas essas questões. Vamos abordar essas coisas e ouvir o que a palavra de Deus fala. Vamos ficar em pé, amados. Perdoem-nos aí, meus queridos, por termos levado muito tempo, mas acredito que algumas perguntas elas clamavam por respostas e já temos alguma resposta pela parte de Deus, amém? Na semana que vem, nós teremos a continuidade da nossa série e teremos aqui o tema Nova Atitude. Eu não me lembro quem dá esta matéria, alguém lembra? Nova Atitude.
Evangelista Beto. Ok, depois vamos ver aí. Mas se organizem, preparem-se para que nós possamos aprender qual é a atitude do crente. Amanhã, às 7 horas, temos culto. E depois de amanhã, o último dia, no domingo, queremos fazer um grande culto de celebração. Eu vejo caras novas. Tem alguém novo aí que vem pela primeira vez? Levanta a mão. Uau, graças a Deus. 2 mãos levantadas. Sejam bem-vindos, tá bem? Deus ricamente vos possam abençoar. Podemos vos ver aqui no domingo às 16 horas? Conseguem estar? Amém? Aí vamos vos dar oportunidade para cumprimentar a igreja, tá bem? Amém. Feche os seus olhos. Pai, te agradecemos pelo tempo que nós tivemos aqui de aprendizagem, tempo de engrandecimento do seu nome também, porque o nome mais invocado aqui sempre é o nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por nos revelares coisas escondidas, por falar ao coração desta camada juvenil de mães, pais que estão aqui ansiosos para aprender ainda mais da parte do nosso Deus. Não deixe que o inimigo que retire esta porção da palavra tão especial que está conosco, que vai nos ajudar a coordenar a nossa vida, a tomar as melhores decisões. No nome de Jesus nós oramos assim, agradecidos. Amém. Deus nos abençoe.